Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós veremos sobre o reino planta, compreensão, importância e agora fotossíntese 2. Vamos lá? Então, para a gente começar agora, a gente vai conversar a respeito dos grupos que a gente não tratou na aula passada. Lembra que na aula passada a gente conversou a respeito das briófitas e pteridófitas, mas que nós temos 4 grandes grupos quando a gente fala do reino das plantas. Hoje a gente vai estudar sobre os 2 grupos que a gente não viu, que são os grupos considerados mais avançados, evolutivamente falando, porque eles foram ganhando novas características essas que, é claro, permitiram aí a conquista de maiores ambientes, né? Conseguiram aí conseguiram habitar ambientes muito maiores do que os outros. E aí, para começar, a gente vai começar tratando a respeito das gimnospermas. Quais são as características gerais desse grupo? Se você for ver a origem da palavra, você vai ver que gimnospermas vem do grego. E, vindo do grego, esse gimnos significa nu e esperma significa semente. Ou seja, é uma semente que ela fica exposta, ela não tem uma certa proteção. E as gimnospermas, elas são as primeiras espermáfitas ou espermatófitas, ou seja, as primeiras plantas produtoras de sementes, mas que não produzem frutos. Então, essa característica de semente não estava presente em nenhum grupo anterior que a gente viu, nem em briófita, nem em pteridófita, só surge agora a partir desse grupo. E é claro que vale a gente destacar que, além de ter a questão das sementes, ela permaneceu com a conquista lá das pteridófitas, que no caso foi agora a presença dos vasos condutores. Então, além dos vasos condutores, ela vai ter aí a questão de sementes. Além disso, quais são outras características que vale a gente destacar? As gimnospermas, elas são pluricelulares, formadas por muitas células, no caso, eucariontes, porque tem uma célula dotada por núcleo e várias outras estruturas, são autótrofas, porque têm autonomia para fabricar seu próprio alimento, também são traqueófitas e cormófitas. Esse cormófito significa que possuem órgãos diferenciados. Agora, nós vamos ter a estrutura bem definida de raiz, de caule e de folhas. E são plantas aí que são terrestres, que dessa vez são caracterizadas por viverem preferencialmente em locais que sejam frios ou considerados temperados. São abundantes em que região? Principalmente lá no hemisfério norte, onde vão formar extensas florestas, as conhecidas taiga ou florestas de coníferas. No sul do Brasil, a gente conta com essa vegetação de gimnospermas, mas lá na área de Mata das Araucárias, que é um bom exemplo da formação vegetal, onde predomina o que a gente chama de araucária angustifolia, ou popularmente falando se chama de pinheiro do Paraná. E, além dos pinheiros, no grupo das gimnospermas, a gente vai encontrar também cipreste, sequoia, cedro, ginkgo biloba e também as cicadáceas, que são bem comuns. Aí na imagem vocês podem ver também que, diferentemente dos grupos que a gente estudou, agora essas plantas elas são de grande porte. Elas podem crescer por metros de altura. Não são aí limitadas, então, ao contrário dos outros grupos que nós estudamos. O que mais que vale a gente destacar? Em relação à reprodução das gimnospermas, ela é bastante parecida com as outras plantas terrestres, porque vai acontecer normalmente através do processo de alternância de gerações. Lembra que pode ter aí alguma fase que dure mais do que a outra. Só que, ao contrário do que acontece lá no grupo das briófitas e no grupo das pteridófitas, ela não vai ter mais dependência da água. Lembra que os grupos anteriores precisavam obrigatoriamente da água para que o processo de fecundação de fato acontecesse. Aqui não é mais o caso. E aí, como exemplo de reprodução nesse grupo de plantas, a gente vê aí o Pinus silvestris, ou conhecido como pinheiro europeu, onde o seu ciclo reprodutivo ele vai ter bastante semelhança com o ciclo aí das pteridófitas, principalmente com o ciclo da selaginela. Aí no Pinus silvestris, que é essa imagem que está aparecendo para vocês, percebam que no ápice da planta a gente tem a presença do estróbilo feminino e mais abaixo do estróbilo masculino.
O estróbilo feminino ele é caracterizado por ser bem maior, por isso ele é chamado de megastróbilo. E o masculino ele é menor, por isso ele vai ser chamado de microstóbilo. E eles são encontrados aí em um mesmo esporófito, em uma mesma região onde há a produção de esporos. Além disso, no processo de reprodução, vale a gente trazer também que os estróbilos das gimnospermas ele pode ser tanto masculino quanto feminino, ou seja, podem ser plantas monóicas, onde a gente encontra os dois de uma vez, ou dioicas, quando a gente encontra de forma separada. E de forma separada significa a gente dizer que cada uma vai ter um tipo de estróbilo. Uma vai ter o feminino e outra vai ter o masculino. O que mais que vale a gente trazer aí em relação a esses grupos, né? Agora, além das gimnospermas, falta a gente compreender aí também o grupo das angiospermas. Então é importante a gente trazer que características são que a gente vai encontrar nesse grupo. Agora, a gente vai ver que vem do grego aí angio, que significa vaso, e esperma significa semente. Então as angiospermas, evolutivamente falando, são as plantas que apresentam mais características. Além das características anteriores, presença de vasos condutores e sementes, vão ter também agora a presença de frutos e de flores. E por isso, são o grupo de plantas que a gente vai ter uma maior diversidade, uma maior variedade. Mais uma vez, tem algumas características compartilhadas, que vai ser aquela parte de serem pluricelulares, eucariontes, autótrofas, traqueófitas, fanerógamas, espermatófitas e cormófitas. Essa parte de ser fanerógamo é uma característica compartilhada apenas com o grupo que a gente estava vendo anteriormente, que é o grupo das gimnospermas, porque apresentam já a estrutura de semente. E, além de flores e sementes, as angiospermas também vão formar frutos, como eu já mencionei para vocês, que são de suma importância para proteger as sementes e assim garantir com que ela tenha uma área maior de dispersão, tá? Ela também não tem mais dependência da água para que o processo de fecundação ocorra e pode ser encontrado aí desde espécies aquáticas até as espécies que sejam aí de ambientes bastante áridos, como é o caso dos cactos, tá? E continuando, como eu já falei, né? Esse é o único grupo onde a gente encontra a estrutura chamada de flores, que as flores nada mais são do que um conjunto de folhas modificadas que são bastante especializadas para o processo de reprodução. Então, elas são parte característica aí da reprodução. E uma flor completa da angiosperma, ela vai ter as seguintes partes. Vai ter o que a gente chama de pedúnculo, receptáculo, cálice, corola, androceu e gineceu, como vocês podem ver o apontamento aí de cada palavrinha para a sua estrutura correspondente. Em relação ainda à reprodução, vale a gente trazer que o fruto, ele garante uma maior dispersão em ambientes, porque ele pode acabar servindo de alimento para alguns animais, e aí quando o animal se alimenta, ele acaba também levando para regiões mais distantes, tá? E por que ele vai fazer isso? Porque a partir do momento que ele digere aquele fruto, por mais que ocorra a ingestão da semente também, no momento que ocorrer sua excreção, ele vai acabar eliminando junto das suas fezes algumas sementes e isso vai garantir aí a sua disseminação. Em relação à reprodução, vale a gente trazer que elas têm aí uma reprodução sexuada bem característica, que vai ser seguida de algumas etapas básicas, são elas a polinização, a germinação do grão de pólen e também o processo de fecundação. Quando a gente fala da polinização, significa aí a transferência de grãos de pólen das anteras de uma para outra, ou pode ser que ocorra em uma planta só, em uma flor só ela consegue fazer essa autofecundação também. E para a gente trazer aí um resgate das principais informações, a gente tem aí esse mapa mental, que ele traz aí, mais uma vez, algumas informações das briófitas e pteridófitas e ele fecha agora trazendo informações a respeito das gimnospermas e das angiospermas. Então percebam, briófita e pteridófita, elas estão dentro do grupo das criptógamas. Gimnospermas e angiospermas dentro do grupo das fanerógamas. E aí, o que seria característica das criptógamas? Elas não possuem semente e nem estrutura de reprodução visível,
Já nas fanerógamas, elas vão possuir semente e, além disso, estrutura reprodutiva que seja aparente, que seja visível. Briófita praticamente não tem crescimento, porque não tem vasos condutores, não teria como os minerais circularem de uma forma eficiente. As pteridófitas já apresentam, mas ainda assim não atingem grandes portes, diferente das gimnospermas e angiospermas, que já podem ter um grande crescimento, né, por conta aí do sistema de vasos e muitas outras características. E aí, para a gente fechar, vamos fazer agora o nosso exercitando. Na primeira questão nós temos assim: dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. E aí? Letra A, fruto. Letra B, flores. Letra C, sementes. Ou letra D, grãos de pólen. Que ajudou com que essas plantas não tivessem mais uma relação direta com a água? Nesse caso, gente, o que foi essencial vão ser aí os grãos de pólen. Continuando, na questão 2. Na maioria das angiospermas, o fruto ele é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento de qual delas aí? Vai ser a partir do ovário, do óvulo fecundado, do zigoto ou da parede do epicarpo? Nesse caso, por conta do desenvolvimento do ovário. Na questão 3. Gimnospermas e angiospermas são os únicos grupos vegetais classificados como espermatófitas, ou seja, grupo que produz semente. Considerando o curso evolutivo dos vegetais, pode-se afirmar corretamente que a produção de sementes aconteceu. Letra A, antes do surgimento dos embriões e do endosperma. Letra B, depois do surgimento das flores e do tubo polínico. Letra C, depois do surgimento dos tecidos vasculares. Ou letra D, antes do surgimento das folhas e dos tecidos caulinares. E aí, qual é a alternativa correta? Nesse caso, a alternativa correta aí da 3 vai ser a letra C, depois do surgimento dos tecidos vasculares. E na questão 4, as sementes são importantes estruturas reprodutivas que garantem, por exemplo, a proteção do embrião. Essa estrutura, ela surgiu primeiramente em qual grupo? Foi o grupo das algas, briófitas, pteridófitas ou foi no grupo das gimnospermas? Nesse caso, gente, foi primeiramente no grupo das gimnospermas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!